Olá a todos, vamos fazer aqui a correção dos exercícios de conjuntos numéricos, né? Esses exercícios que a gente começou a fazer na aula passada e ficou faltando a nossa correção. Então vamos lá. O primeiro exercício perguntava quais das proposições abaixo eram verdadeiras. Então, entre essas aí, tem algumas que são verdadeiras, outras que são falsas. Eu vou colocar aí classificando como verdadeira e falsa. Então, a primeira diz assim, ó, 0 pertence ao conjunto dos números naturais, isso é verdadeiro. Então, 0 é um elemento que pertence ao conjunto dos números naturais. Depois ele pergunta, 2 menos 3 pertence aos naturais? 2 menos 3 nós sabemos que dá menos 1. E menos 1 não é um número natural. Logo, essa preposição aí é falsa. O conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros? Então veja que aí já existe uma mudança do sinal de associação de pertence para contido. Então, pertence é quando você está associando um elemento a um conjunto. E contido é quando você está associando um conjunto a outro. Então, como o conjunto dos números naturais é menor do que o conjunto dos números inteiros, significa que ele está contido sim no conjunto dos números inteiros. Então, essa proposição é verdadeira. Na letra D diz, a união do conjunto dos números naturais com o conjunto dos números inteiros não negativos é igual ao conjunto dos números, união com o conjunto dos números inteiros não positivos, tá? Significa que é igual aos inteiros? Significa que é verdadeiro, é igual aos inteiros. Por quê? Os naturais têm do zero e os positivos. E os números inteiros não positivos, que são os negativos, né? No caso, tem a partir do menos 1. Logo, juntando os dois, dá o conjunto dos números inteiros completo. Depois tem conjunto dos números inteiros não negativos. Intersecção, conjunto dos números inteiros não positivos é igual a vazio? E essa preposição é falsa. Por quê? Porque nenhum dos dois conjuntos aí está levando em consideração o zero. E o zero está nos dois conjuntos. Então, a intersecção dos dois deveria ser zero e não vazio. Letra F. Menos 3 ao quadrado pertence aos números, conjunto dos números inteiros não positivos. Sabemos que menos 3 ao quadrado é 9 positivo, então ele não vai ser negativo. Logo, essa preposição aqui vai ser, vai ser falsa, porque ela dá positivo aqui, né? Então, menos 9 é positivo. Logo, ele não é negativo. Deixa eu voltar lá. Opa! Tá. Agora, menos 3 vezes menos 5 pertence ao conjunto dos números inteiros, né, não negativos. Nesse caso, ele vai dar positivo, significa que ele é falso. Nós tinha ficado trocado aqui, ó. Então, aqui é verdadeiro. Depois ele pergunta, 0 pertence aos números, conjunto dos números inteiros não positivos, né? Isso é verdadeiro. E 5 menos 11 pertence aos inteiros? 5 menos 11 é menos 6, pertence aos inteiros. Então, essa seria a questão de número 1. Na número 2, pede para descrever os seguintes conjuntos. Então, temos aí divisores de 6, divisores de menos 18, divisores de menos 24, intersecção divisores de 16, múltiplos de 4, múltiplos de 10 e múltiplos de menos 9, intersecção de múltiplos de 6. Vamos por parte. Primeiro, divisores de 6 seria todos os números que dividem 6, tanto os positivos quanto os negativos. Então, a gente sabe que quem divide 6 é o 1, o 2, o 3 e o 6. Então, a gente coloca eles tanto negativos quanto positivos.
em ordem crescente, então ficaria menos 6, menos 3, menos 2, menos 1, 1, 2, 3 e 6. Depois, divisores de menos 18. Ó. Então, todos os números que dividem o 18. É o 1, é o 2, é o 3, é o 6, o 9 e o 18. Então, tanto eles positivos, também os negativos. E, novamente, ordenados. Depois ele pede divisores de menos 24, intersecção divisores de 16. Então, nessa situação, fazemos assim, ó. Colocamos aí os divisores de menos 24, né, que é o 1, o 2, o 3, o 4, o 6, o 8, o 12 e o 24. E depois nós colocamos os divisores de 16, que seria o 1, o 2, o 4, o 8 e o 16. Lembrando que sempre positivos e negativos, tá? Para fazer a intersecção, é só você observar lá quem é que está nos dois conjuntos. Se você observar, você tem ali ó, o 1, o menos 1, né, que está nos dois. O 2 e o menos 2 está nos dois. Depois vem o 4 e o menos 4 está nos dois. O 8 e o menos 8 está nos dois. Depois você iria para o 16 e o menos 16. Não, o 16 não está nos dois, desculpa. Depois do 8, você ia ter só, né? Seria então o 1 menos 1, o 2 e o menos 2, o 4 e o menos 4, e depois seria o 8 e o menos 8. Não tem mais nenhum que é comum. Então, essa seria a intersecção dos divisores de menos 24 com os divisores de 16. Então, nessa situação aí, seria essa intersecção. Esse exercício aqui, depois a gente vai observar ele lá naquelas perguntas da letra da número 4. Depois pede os múltiplos de 4. Então, os múltiplos são todos aqueles números que são divisíveis por 4. Então, seria o 0, 4, 8, 12, 16, o 20, o 20, e assim infinitamente. Tanto infinitamente para o lado positivo, quanto para o lado negativo. Então, represente aí com reticências o infinito de ambos os lados e apenas alguns, né, aí do lado positivo e do lado negativo. Então, observe que o zero é múltiplo de todos e depois vai sempre de, né, no caso do valor, o valor. Opa, ficou um sinal errado aqui também, tá? Os múltiplos de 10, então seria 10, 20, 30, 40, 50, 60 infinitamente. E do lado negativo, menos 10, menos 20, menos 30, faltou o infinito. Eu vou consertar aqui. Faltou o infinito, vírgula, e aqui não é sinal de menor, aqui é uma vírgula, tá? Então, esses são os múltiplos de 10. Depois, nós temos múltiplo de menos 9, intersecção múltiplos de 6. Então, aqui a gente faz igual aos divisores. Ó. Escreve aqui os múltiplos de 9, né, de menos 9 no caso, que seria o 0, 9, 18, 27, 36, infinitamente. E os seus respectivos negativos. Depois, faça os múltiplos de 6, tá? Que seria 0, 6, 12, 18, 24, 30, 36, infinitamente, e também os negativos. E agora, vocês olhem quem são os comuns. Se vocês observarem aí de 9 e 6, os múltiplos que está nos dois conjuntos seria ó, o 0, do 0 já pula lá para o 18, do 18 já ia pular lá para o 50, lá para o 36, do 36 iria pular para o 54, a mesma coisa do lado negativo. Ó. Então, múltiplos de menos 9, intersecção dos múltiplos de 6, seria 0, 18, 36 e 54 infinito.
A mesma coisa, menos 18, menos 36, menos 54, também infinito negativo. Então, essa seria a intersecção. Na questão de número 3, pergunta quais dos elementos de Z não são primos. Tá? Então, nesse caso aí, lembrando que números primos são números divisíveis apenas por um e por ele mesmo. Tá? Ou seja, os números primos são definidos dentro do conjunto dos números naturais e seria o 2, o 3, o 5, o 7, o 11 e o 13. E assim infinitamente. Esses são primos. Então, dos que nós temos aí de primos, são o 5, o 31, o 2 e o 53. Esses são primos. Tá? Aí é o seguinte, ele pede para a gente escrever os que não são primos. O que não são primos aí, o que a gente poderia escrever? Seria o 12, não é primo, o menos 13, que não vai ser primo, porque ele está definido dentro dos inteiros, o 0, tá? O menos 1, o 1 e o 49. Nesse caso, não são primos. E esses aqui de cima são primos. Tá certo? Então, essa foi a questão de número 13. De 3, desculpa. Bom, a questão de número 4 é a gente observar o que a gente resolveu, principalmente lá no número 2 e no número 3, e responder aqui. Primeiro, ó, ele pergunta assim, ó, os divisores de um número A e os divisores de um número B, né, o conjunto dos divisores de um número A e o conjunto dos divisores de um número B, podem ser conjuntos de juntos? O que são conjuntos de juntos? São conjuntos que não possuem elementos iguais, elementos em comum. No caso dos divisores, eles nunca são disjuntos. Por que não? Porque eles sempre possuem dois divisores comuns, que é o 1 e o menos 1. Então, nessa situação, a gente pode afirmar que dois conjuntos divisores nunca são disjuntos. Certo? Depois pergunta, que nome se dá a um número inteiro m, tal que divisores do número A, intersecção divisores do número B, é igual aos divisores de m. Se vocês observarem lá naquele exercício de letra C da número 2, que a gente fez lá os divisores de menos... Deixa eu até voltar lá, só para vocês observarem. Foi esse exercício aqui, ó. Ixi, eu voltei demais. Esse exercício aqui, ó. Os divisores de menos 24 e intersecção os divisores de 16. Se vocês observarem o resultado, deu 1, 2, 4 e 8, né? E menos 1, menos 2, menos 4 e 8. Se vocês observarem 1, 2, 4 e 8, e seus respectivos negativos, são os divisores de 8. Certo? Então, se você observar que o 8 aí seria o nosso número m, se a gente dizer que o A é 24 e o B é 16, a gente vai observar que o 8 é o maior divisor comum de 16 e de 24. Assim, a gente pode afirmar aqui nessa situação que quando você tem os divisores de número A e intersecção os divisores de um número B, logo esse resultado vai dar os divisores do seu máximo divisor comum, tá certo? Então, sempre nessa situação, basta você encontrar o máximo divisor comum de A e B
e você vai ter a intersecção aí, certo? Se divisores de A intersecção divisores de B sendo igual a 1 e menos 1, qual é a relação existente entre A e B? Veja bem, na questão B nós falamos que sempre a intersecção dos divisores de um número A com os divisores de um número B vai dar o máximo divisor comum desses dois valores, desses dois números. Agora, se essa intersecção possui somente o 1 e o menos 1, significa que esses dois números, A e B, não possuem divisores comuns, à exceção do 1 e menos 1. Logo, esses dois números, necessariamente, eles têm que ser números primos entre si. Por que primos entre si? Porque números primos entre si são aqueles que só terão os dois divisores iguais, sendo o 1 e o menos 1, não tem nenhum outro. Porque se você pega números primos, como foi feito a definição anteriormente, eles só possuíam o 1 e ele mesmo como divisor. Logo, aqui também o A e B só vai ter o 1 e o menos 1, só vai ter 1 e ele mesmo, né? Então, logo, ele vai ser primo entre si. Outra situação que a gente pode observar no que a gente resolveu lá na questão de número 2. Ele pergunta, em que caso ocorre em que os múltiplos de A estão contidos no múltiplo de B? Nesse caso, vai ocorrer em todos os casos em que o B seja um divisor do A. Por que o B ser um divisor do A? Porque nessa situação, o A tem que ser um número maior para ele ter quantidade de múltiplos mais com amplitude maior, com distância maior entre eles, e o B tem que ser um número menor, para que ele tenha uma quantidade de múltiplos e a diferença entre um valor e outro seja menos. No caso que a gente resolveu lá no número 2, deixa eu só voltar lá e verificar se nós temos aqui, ó, não, o 6 e o 9 não são divisores. Mas você poderia imaginar tipo assim, ó, se você tem os múltiplos de 4 e os múltiplos de 2. Então veja que 4 é divisível por 2. Então significa que o B, né, divide o A. Se você pegar os múltiplos de 4, vai ter 0, 4, 8, 12, 16. Se você pegar o múltiplo de 2, que seria o B em tese, seria 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Então, todos os múltiplos do A estariam contidos dentro do múltiplo de B. E isso só vai acontecer nas situações em que o número B seja divisor de A. Ou se você quiser inverter a fala, você pode falar toda vez que o A seja dividido por B. Também está certo, tá bom? Depois ele fala, em que caso ocorre que os múltiplos de A intersecção múltiplos de B vai dar o produto de A e B. Então, observe que lá em cima, quando falávamos dos divisores, era o máximo divisor comum. Aqui a gente pode dizer em que todos os casos que A e B sejam números pares. Se o A for um número par e o B for um número ímpar, você vai ver que a intersecção não dá o produto desses valores. Você pode também aí utilizar alguns exemplos, fazer os múltiplos de 2, o múltiplo de 4, por exemplo. Você vai fazer que se você multiplicar o 2 vezes 4, vai dar 8. Então, a intersecção vai dar os múltiplos de 8. Agora, se você fala que o A é um 2 e o B é um 3, né, múltiplos de 2 é um, múltiplos de 3 é outro, 2 vezes 3 vai dar 6. Aí você vai ver que os múltiplos de 3 não vai ter no conjunto A ou no conjunto B. Logo, necessariamente para isso acontecer, significa que os dois valores A e B têm que ser números pares.
E que nome se dá a um conjunto, a um número n, tal que o múltiplo de A intersecção ao múltiplo de B é igual ao múltiplo de n. Nesse caso, é o mínimo múltiplo comum. Por que mínimo múltiplo comum? Quando nós fizemos lá na número 2, os múltiplos, eu não me lembro qual que eram os múltiplos, mas eu posso voltar lá para vocês verem. Tá? Aqui, ó, quando nós fizemos o múltiplo de 9 e o múltiplo de 6, quando a gente fez a intersecção deles, deu, no caso, o 0, 18, 36, 54 infinito, e os positivos e os negativos. Se você observar o 0, 18, 36, 54 infinito, são os múltiplos de 18. E o 18 é o mínimo múltiplo comum de 9 e 6. Logo, né, se você tem essa situação aqui, onde você tem múltiplos de A, intersecção múltiplos de B, e dá os múltiplos de um número n, significa que esse número n será o mínimo múltiplo comum desses dois valores A e B. Então, esses seriam os exercícios daquela primeira lista que nós começamos a fazer na aula passada, não terminamos. Tá? Então, essa seria a correção. Tem a outra lista aí também para vocês fazerem, tá? Que é sobre intervalos. Eu vou corrigir aqui alguns e deixarei os demais para vocês terminarem para a gente corrigir na próxima aula. Então, o primeiro aí de intervalos reais pedi apenas para representar sobre a reta real cada um dos seguintes conjuntos. Assim, ó, o primeiro fala que a x pertencente aos reais, tal que 1 menor ou igual a x menor ou igual a 2. Então, é só você fazer a reta, coloque aí o valor 1 com a bolinha fechada, porque ele tem o igual, o valor 2 com a bolinha fechada, que também ele tem o sinal de igual, logo o x está entre eles dois, ó, e pinte entre 1 e 2, e já está representado na reta real. Só isso. A letra B, ele fala que x pertence aos reais, tal que 0 é menor que x menor que 3, então aqui não tem o igual, então faça a retinha, coloque o 0 com a bolinha aberta, coloque o 3 também com a bolinha aberta, porque não tem o igual, então os intervalos não são fechados, e o x estaria entre 0 e 3, sem contar com o 0 e com o 3. Bom, na letra C, x pertence aos reais, tal que x menor ou igual a 0 ou x maior que 2. Veja que tem um ou, né? Então, nesse caso, ó, você vai ter a reta, aí você faz uma representação para o 0, ó, que ele é fechado, x menor ou igual a 0. E uma representação para o 2, ele é aberto. Então, para o x menor ou igual a 0, você vai pintar para o infinito negativo. E para o x maior que 2, você vai pintar para o infinito positivo. Então, toda vez que tem o ou, tem essa falha entre as regiões que a gente vai pintar na nossa reta. Tá? Na letra D, nós temos x pertence aos reais, tal que menos 1 menor que x menor que 0, ou x maior ou igual a 3. Então, nós temos dois intervalos aqui também. Então, vamos pôr nossa reta, o menos 1 com intervalo aberto, o 0 com intervalo aberto. E o nosso x no meio deles dois. Esse seria o primeiro intervalo. Ou seria outra situação. Aí coloca aqui a outra situação, que é o 3 com intervalo fechado. E o maior ou igual a 3, pintamos para o infinito positivo. Então, aí já está a representação do nosso intervalo sob a reta real. O número 2 pede para descrever, conforme a notação da teoria de conjuntos, os seguintes intervalos. Então, em forma de conjuntos, tá? Aí está em forma de colchete. O primeiro, ó, colchete fechado no menos 1, colchete fechado no 3. Então, aqui vai ficar assim, ó. X pertence aos reais, tal que menos 1 menor ou igual a x, menor ou igual a 3. Logo, fechado tem o igual nos dois. Ao B,
fechado no 0, aberto no 2. Ó. Vai ficar assim, ó. X pertence aos reais, tal que x, tal que 0 menor ou igual a x, então fechado no lado do 0, menor que 2, aberto no 2. E a letra C, menos 3 aberto e 4 aberto, então é um intervalo aberto em ambos os lados, fica x pertencente aos reais, tal que menos 3 é menor que x, que é menor que 4. Na letra D, veja que ele é aberto no menos infinito e é aberto no 5, ou seja, ele é um intervalo aberto para o infinito. Então, no caso, ele vai para o infinito negativo, fica x pertencente aos reais, tal que x é menor do que 5, porque ele está indo para o infinito negativo. E a letra E, ele é fechado no 1 e vai para o infinito positivo, significa que ele é maior do que 1. Então, x pertencente aos reais, tal que x maior ou igual a 1. Então, essa é a representação dos intervalos, seguindo a teoria de conjuntos, né? A representação por conjuntos. Depois, a número 3 pede, utilizando a representação gráfica dos intervalos sobre a reta real, pede para determinar a intersecção B e a união B, ou vice-versa, tá? Sendo A o intervalo fechado entre 0 e 3 e B o intervalo fechado entre 1 e 4. Então, aqui a gente vai fazer com as retas. Então, faz a reta A, né? Intervalo fechado em 0, intervalo fechado em 3 e o x está entre 0 e 3. Faça a reta B, com intervalo fechado no 1 e com intervalo fechado no 4. Então, veja que você tem que ter os números aí em ordem crescente. Não pode colocar aí um 4 antes do 3 ou coisa parecida. Então, ele pede para fazer a união. A união, nesse caso, de A com B, seria todas as regiões da reta que foram pintadas, independente que seja na A, que seja na B. Então, veja que entre 0 e 1 está pintado na A, de 1 a 3 está pintado nas duas e de 3 a 4 está pintado nas duas. Então, nossa união vai de 0 até 4. Por quê? Porque em ambas as retas, ou em uma das retas, foi pintado. Então, você vai juntar as duas retas como se fosse uma. É como se você estivesse sobrepondo as retas. Então, na representação gráfica, né, de reta, a união B ficaria assim. E a intersecção B? A intersecção B ficaria assim, ó. Basta você olhar nas retas A e B em que parte delas, né, no caso, que foram pintadas, tanto a primeira quanto a segunda reta. Se você observar direito, ó, o 1 e o 3. Entre 1 e 3, você pode ver que está pintado tanto a reta A quanto a reta B. Logo, 1 e 3, o intervalo de 1 a 3, seria a nossa intersecção. Aqui ele não pede para fazer a representação por conjunto, tá? Em geral, eu gosto de pedir a representação por conjunto, mas aqui pediu somente a representação da reta real, aí nós já podemos deixar a resposta apenas dessa maneira. Bom, então com base nesses exercícios aí, vocês vão resolvendo as demais atividades que ficaram propostas lá no nosso aula, tá? Aí na próxima aula eu faço as demais correções, termino as correções das demais questões e a gente vai para o nosso próximo assunto. Então, bons exercícios para vocês e até a nossa próxima aula.